Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Magiscast. Hoje a gente tá aqui com o Pablo, professor de Sociologia. Pode se apresentar, Pablo? Mas é claro, Theo. Saudações fraternas a todos e a todas. Eu sou professor de Sociologia aqui da nossa instituição, Colégio Anchieta. Quero agradecer o convite, Theo, por estar aqui junto nesse podcast. E quero também parabenizar a nossa instituição de abrir um espaço, para estudantes participarem e trabalharem com uma autogestão, se apropriando de outros espaços físicos da nossa escola e trazendo também uma outra dinâmica de uma educação mais libertária, mais horizontal, onde alunos e alunas participam da construção do saber. Pois é, muito legal realmente esse espaço. E hoje a gente vai estar falando de movimentos sociais. Tu podia dizer pra gente como é que começaram os movimentos sociais? Mas claro, vamos então fazer uma retrospectiva historiográfica e pontuar alguns fenômenos sociais. Para aqueles e aquelas que estão nos vendo aí no YouTube, fiz aqui um PowerPoint, um materialzinho, para a gente poder acompanhar então. Nós temos algumas características bem específicas a respeito do surgimento dos movimentos sociais. E dentro do caráter sociológico, nós temos então alguns fenômenos que desencadearam esse desenvolvimento das novas tecnologias na Europa. Sendo um deles, então, primeiro, o êxodo rural, o surto demográfico, é óbvio, com o crescimento das novas tecnologias, aqueles e aquelas que viviam do campo acabaram sendo impactados pelas novas tecnologias, tendo apenas a força da mão de obra como meio da sua subsistência. Não conseguindo ficar no campo, acabaram se dirigindo para os grandes centros urbanos. Temos também o crescimento das repúblicas, o florescimento das democracias liberais. É importante frisar que o Estado Democrático de Direito, o grande pilar dele, está totalmente embasado em preceitos liberais desenvolvidos por John Locke no livro Segundo Tratado sobre o Governo, publicado em 1689. Temos também aqui o florescimento das democracias liberais, como havia dito, a difusão do secularismo, a acumulação de capitais, o desenvolvimento de ideologias essas que acabam sendo propagadas e capilarizadas através do tensionamento daquelas que passavam pela exploração da mão de obra sobre aqueles que detinham do poder absoluto, não apenas o econômico, mas também o político. Dentro desse contexto, a gente começa a identificar o movimento operário, observando suas péssimas condições e buscando estratégias de tensionamento com o poder do Estado para um alargamento da liberdade e uma consolidação dos direitos igualitários. Quando a gente cai nesse período da Revolução Industrial, mas eu estou focando principalmente na Segunda Revolução Industrial, é curioso a gente perceber que a exploração da mão de obra não pegava apenas em homens e mulheres, mas também mulheres que não tinham lugares para deixar os seus filhos, acabavam levando eles e elas como meio de ter um cuidado com os pequenos num ambiente de trabalho. Se a gente for trazer um ponto curioso, os primeiros brinquedos desenvolvidos pelas indústrias estão totalmente atrelados a ferramentas do mundo do trabalho. E se a gente for identificar num recorte extremamente sexista, a gente vai perceber os brinquedos desenvolvidos para meninos e brinquedos para meninas. Brinquedos para meninos que proporcionam a ocupação do espaço público e fortalecimento de coletivos, e brinquedos de meninas que acabam naturalizando, entre pequenas e grandes aspas, um ambiente doméstico e tendo a questão do desenvolvimento do brincar de maneira individual. Nesse recorte, é interessante perceber que as crianças não tinham direitos e elas não eram reconhecidas no conceito que começa a ser desenvolvido no começo do século XX, que é a criança em toda a sua complexidade e no seu processo de amadurecimento. Nesse período, então, meninos e meninas trabalhavam como adultos e eram explorados também como adultos. E nesse recorte histórico que a gente começa a perceber uma estruturação, que na sociologia, apesar de a gente estar observando aqui a divisão em classes sociais, na sociologia a gente identifica como pirâmide social estratificação social. No período da Revolução Industrial, nós categorizamos como sociedade de classes. E a gente já entendeu como é que eles começaram, os movimentos, e tu pode me dizer o que eles são? O que são os movimentos sociais? Massa! Então, é bem curioso assim, porque se a gente for fazer um paralelo desses movimentos sociais e um recorte geracional, pegando da tua geração com a minha, a gente percebe algumas semelhanças, mas diferenças nas suas pautas e bandeiras, Sim. Antes de chegar direto do que são os movimentos sociais, é sempre curioso a gente ter uma noção de quem foi aquele ou aquela que desenvolveu, cunhou, criou
algum conceito, alguma teoria. E antes de apresentá-lo, né, eu quero primeiro falar das suas influências, né? E vai a dica aí para todos e para todas que querem se debruçar em livros teóricos, né? Quando a gente vai pegar uma pensadora, um pensador, é importante o quê? Mais do que saber a influência que ele ou ela teve para o desenvolvimento de determinada teoria ou conceito, é compreender o pano de fundo, o processo historiográfico, a localização geográfica, o princípio filosófico, para entender na sua estrutura epistemológica, né, que é a estruturação do desenvolvimento da teoria, como foi desenvolvido. Então, a gente vai falar de um camarada chamado Lord von Stein. O Lord von Stein ele teve primeiramente a referência, né, do John Locke, né, para os amigos e as amigas que estão aí nos ouvindo, né, que estão também nos vendo no YouTube. Não se fala de liberalismo, Theo, sem ler o segundo tratado sobre o governo. E está aqui o livrinho, né, que o professor está em mãos aqui. Também traduzido como 2 tratados sobre o governo civil, publicado em 1689. O John Locke traz para nós uma importância do tripé, daquilo que mais à frente vamos chamar de democracia, Estado Democrático de Direito, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. A concepção do John Locke foge um pouco do que o Adam Smith vai apresentar em 1776 no livro A Riqueza das Nações, aonde beira um liberalismo mais econômico. Aqui do nosso camarada John Locke é um liberalismo político. Então, o nosso pensador Lawrence von Stein, ele teve referência do John Locke, teve referência também, como havia dito, do Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, referência de uma base filosófica, né, hegeliana, de Hegel, principalmente a sua concepção dialética, referência de um ponto do conservadorismo de Auguste Comte. Auguste Comte foi o pai da sociologia, o camarada que, percebendo todo o desenvolvimento e impacto das novas tecnologias na Europa, identificou que faltava uma ciência para estudar a relação dos seres humanos e a estruturação dessa sociedade moderna. O Comte, então, nos brinda com o conceito de física social. Ele pega a metodologia da biologia, a metodologia da física e tenta colocar isso na prática numa análise das relações sociais e da própria sociedade, que nós vamos conhecer depois como sociologia. E, óbvio, né, ele acaba tendo também uma grande referência de um filósofo que, posso te falar, até tranquilamente, é um dos filósofos mais odiados. Muitas pessoas que acabam odiando, tendo bronca, nunca se debruçou realmente na teoria, porque, na realidade, não devemos levar nenhum romantismo, né? Devemos ter o quê? Me identifico com determinada teoria, ideologia, mas o romantismo a gente deixa para aquela época. Usando o pragmatismo, a gente vai conseguir utilizar os pontos positivos e negativos daqueles que trouxeram, então, uma concepção e explicação do seu contexto histórico. E eu estou me referindo a quem? A Karl Marx. Né, o livro Manifesto Comunista, publicado quase ali no final do século XIX, mas o grande livro O Capital, foi ali que Lawrence von Stein começa a ter uma visão mais ampla sobre esses movimentos que começam a se organizar. O nosso camarada, então, foi um economista e sociólogo alemão que introduziu para nós, em 1850, o termo movimentos sociais. Antes do Stein, já havia se estudado, se verbalizado, escrito sobre mobilização de indivíduos e agrupamentos. Mas o termo movimento social, ele acabou cunhando e inaugurando no livro Movimentos Socialistas e Comunistas desde a Terceira Revolução Francesa, publicado em 1848. O nosso camarada, ele analisou o quê? A autonomia e autogestão da classe trabalhadora e como essa classe trabalhadora poderia tensionar o Estado, buscando a liberdade, a igualdade, mas também reconhecendo certos pontos de conservação, fugindo do processo revolucionário visto, né, lá na Revolução Francesa. O que o nosso pensador traz de características que tu havias me indagado é que todo movimento social tem 6 características muito específicas. A ação coletiva, caráter contestatório, expõe as contradições sociais. Nesse período é um movimento classista, então o recorte de classe é algo que legitima demais as pautas, os princípios e os valores. Traz uma diversidade também nessas pautas, porque um homem branco pobre tem uma pauta diferente que um homem negro pobre. Porém, né, nessa época não se tinha esses recortes étnicos, raciais, e também não se tinha uma problematização a respeito das questões de gênero. Mas a diversidade traz
na concepção do Einstein, uma pluralidade de pessoas, de imigrantes, dentro do seio europeu, que buscava os seus direitos nessa estruturação da República. É importante a gente frisar que todo movimento social ele leva em consideração o contexto histórico. E dos movimentos sociais que surgiram lá da Revolução Industrial até hoje, fica fácil a gente identificar quando a gente dá uma analisada no processo historiográfico. O que o Lawrence von Stein vai trazer para nós é que essas características são importantes para o fortalecimento dos valores democráticos. No momento que existe um processo de homogeneização, onde não existe tensionamento, a gente não consegue ver uma característica democrática. Tanto é que uma das características mais importantes da democracia é o conflito. E o conflito é intrínseco a esse sistema. O nosso pensador também, vendo os dois lados, né? O lado de quem quer conservar a ordem, de quem quer transformar, quem quer trazer a igualdade, quem quer fomentar a liberdade, ele é o cara que vai dar de um jeito mais homeopático, né? Aquilo que a gente vai perceber na década de final de 60, começo de 70, que é a social-democracia. Então ele vê o quê? Que o Estado, de acordo com o princípio liberal, deveria proporcionar chances individuais, gratuitas, iguais. Hoje em dia, até não tem muita gente que fala sobre meritocracia? Pois é. Uma pauta muito falada. E quando a gente fala em meritocracia, né? É interessante a meritocracia? Né? Mas a meritocracia só é válida quando as pessoas têm os mesmos direitos e partem do mesmo ponto. No momento que eu observo uma sociedade desigual, uma sociedade onde existe uma desigualdade social, onde existe a homofobia, onde existe o racismo, onde existe o machismo, onde existe a transfobia, onde existe a perseguição política, a gente começa a entender a necessidade de rever determinadas questões vinculadas à meritocracia e ampliar e problematizar mais esses conceitos que vêm em determinadas épocas para tentar mascarar as relações de poder estabelecidas dentro da sociedade. O nosso pensador, então, para a gente fechar essa parte, ele consegue identificar que a desigualdade econômica proporciona a divisão de classe e que é necessário o Estado proporcionar um plano para fomentar a liberdade, mas não esquecer a igualdade. Assim, a gente consegue ter um embasamento, um ponto de partida vinculado à meritocracia. E dentro da sociologia, tem mais alguma outra coisa, mais algum grupo, algumas pessoas assim que lutam pela liberdade, tem características parecidas com os movimentos sociais? Tem. É importante até tu me indagar isso aí, porque a gente não pode esquecer de citar, e para aqueles e aquelas que estão nos vendo aí no YouTube, conseguem perceber que o professor trouxe alguns livros, né? Eu trouxe, então, assim, 2 livros que são uma referência de extrema importância, né? O primeiro livro é da Mary Wollstonecraft. Ela foi uma filósofa inglesa, ela é considerada uma proto-feminista, isto é, quando não existia essa mobilização das mulheres, ela foi a primeira mulher que percebeu que para deter de direitos, isto é, para que as mulheres possam ter direitos, elas precisam deter de educação. Nesse momento que ela escreve o livro A Reivindicação dos Direitos da Mulher, é na mesma época que o Jean-Jacques Rousseau está escrevendo o livro Contrato Social e já tinha publicado Emílio Educação. No livro Emílio Educação, o Rousseau diz o quê? Que o direito à educação da mulher tem que estar baseado no âmbito doméstico. E a Mary traz o quê? Esse tensionamento. A partir desse tensionamento, a gente percebe a abertura de mobilização de mulheres e de outros segmentos de indivíduos que procuram, através da mobilização, o levantamento de pautas e de bandeiras para o tensionamento do Estado. Para aqueles e aquelas que querem entender um pouco mais sobre o feminismo, de maneira breve, mas muito lúdica e ilustrativa, o livro do feminismo traz para nós um parâmetro muito aberto e interessante. Porque quando a gente fala de movimentos sociais, parece que a gente fica somente na Europa. Mas quando a gente percebe a mobilização de pessoas no Oriente, em outras regiões, de outros grupos étnicos, a gente começa a identificar que a mobilização e a coletividade faz parte da nossa característica. Porque quando se coloca em xeque a nossa integridade, a mobilização ela surge praticamente de maneira orgânica. Até aqui no Brasil tem muitos movimentos sociais que a gente até nem sabe que são movimentos sociais. Muita gente não sabe, que os skatistas, ou os punks, ou os mandrakas são movimentos sociais, né? Isso mesmo. E até assim, quando a gente pega esses grupos que já são marginalizados, a gente vai identificando também, né, como se dá essa relação de poder
e como também se estabelece aquilo que é certo e errado no âmbito cultural. Porque quando tu pega, tu citaste ali o movimento punk, né? Poxa, o movimento punk, a gente começa a identificar ele no final da década de 60 para 70 na Inglaterra e se perpetua da metade de 70 para 80 nos Estados Unidos, né? O movimento punk traz ali uma questão de tensionamento referente às relações de poder e principalmente às questões vinculadas ao patriarcalismo, à heteronormatividade, ao classismo, ao hiperconsumismo. E é curioso que esse movimento, aos poucos, começa a ser absorvido pela indústria cultural. E começa a ser, nessa absorção, aquilo que é contestação acaba virando modismo. E quando a gente abre o leque, como tu trouxeste dos skatistas, o som do... Poxa, eu fui skatista, né, Theo? Eu fiz parte da Associação dos Skatistas de Porto Alegre. Tanto é que a pista do IAPI, na época eu morava lá no Morro da Serraria, a gente fez um abaixo-assinado para que a pista viesse, né, ser feita, né? E naquela época o hip hop sempre foi o som daquele ou daquela que anda, né, com a taba, com as 4 rodinhas. E o movimento hip hop também teve todo um preconceito, né? E depois foi absorvido pela indústria cultural e a gente percebe hoje o hip hop com outro tipo de contexto mais comercializado. O funk, se a gente for pegar, a mesma coisa, né, cara? Assim, na minha época, né, eu que vim da parte periférica, da Zona Sul de Porto Alegre, que ia em baile funk, era normal a polícia, chamarem a polícia para acabar com o baile. E era uma época que a gente fazia passinho, era a dança de passinho. Quando a gente percebe esse preconceito e na metade dos anos 90 ser absorvido pela grande elite, hoje em dia, Theo, qual é a festa de 15 anos ou casamento que não toca um funk? Pois é. Muitas dessas coisas que começaram como movimentos sociais foram completamente absorvidos pela indústria para, tipo, fazer um refinamento, para não ter a oportunidade das pessoas darem as suas opiniões, porque tem que tudo seguir as regras. Isso mesmo. Ao mesmo tempo que é interessante a indústria absorver para exteriorizar através da grande mídia uma pluralidade e diversidade, não deixa também de ser um certo modismo que beira uma padronização. E só para puxar aqui uma das referências, né, quando a gente fala sobre funk e tudo mais, e a maneira como algumas pessoas e grupos buscam sair, né, buscar uma terceira via na maneira de estruturar sua subjetividade e a sua identidade, tem um livro que eu trouxe aqui muito curioso, né, que é O Corpo como Suporte da Arte, Piercing, Implantes, Scarificação e Tatuagem, da Beatriz Ferreira Pires. A Beatriz traz para nós toda uma recapitulação da origem da tatuagem, escarificação, do body piercing, de implantes, e traz 2 grupos, né? Aqueles grupos que querem entrar no modismo padronizado, corpóreo, através das cirurgias plásticas, e aqueles que querem se distanciar com modificações extremas, né? É interessante a gente frisar que o ato de cortar as unhas, aparar as unhas ou cortar o cabelo, também é uma modificação corporal. Quando chega nos anos 90, esses grupos que buscavam se distanciar de um padrão começam a ser absorvidos também dentro de um padrão, porque daí se torna meio cult, meio underground, andar de determinadas maneiras. E muitas vezes dessas questões a gente perde a essência para cair num contexto totalmente mercadológico. Pois é, às vezes muita gente fala mal de modificações corporais, tipo, ai, botou piercing, não é natural, essas coisas assim. Mas, tipo, botar silicone, fazer lipo, essas coisas, fazer luzes também, é tudo modificação corporal. Só que como tá chegando perto do padrão, eles querem chegar no padrão e todo mundo ficar parecido, quando as pessoas querem se distanciar e... Ai, mas é porque não é natural. E até assim, ó, é muito curioso assim, ó, a nossa necessidade de sempre construir, desconstruir a nossa identidade continuamente, né? É importante a gente frisar que quando a gente cai nessas questões que envolvem intervenções corpóreas, é uma questão que tem que ter muita delicadeza e cuidado realmente. Mas também é curioso a gente problematizar como algumas são mais aceitas do que outras, né? Talvez um grupo de pessoas, talvez familiares venham aceitar de maneira mais natural que uma menina com seus 16 anos, né, ainda num processo de formação corpórea, venha colocar silicone nos seios do que colocar um piercing, por exemplo. Sim. Né? E aí a gente traz um ponto muito curioso, né, como a nossa sociedade ainda está calçada em estruturas ultraconservadoras, né? Pois é. Vamos ver aqui. Sim. Vai Bom, perguntar ou eu vou entrar de soco? não, mas é porque, assim, ó, tá muito, muito bom o nosso papo, tá incrível. Eu acho que tem muito mais coisa pra gente falar. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e a gente vai ter que
encerrar o podcast. Muito obrigada por estar aqui e falar várias coisas, nos dá um banho de conhecimento. A gente pode falar muito mais disso num próximo episódio, mas muito obrigada, Pablo, por tudo isso. E é isso. Tchau, galera. Muito obrigada por assistirem. Theo, valeu. Valeu pelo convite novamente. Vocês viram, né? O professor gosta de falar. Já ia sair atropelando o Theo aqui nos movimentos tradicionais. Mas a gente fica para outro momento, então. Eu fico lisonjeado com o convite. Fico muito feliz de ser entrevistado por ti. E valeu, cara. Espero em outro momento a gente sentar aqui para trocar ideia sobre vários assuntos. Viu? E quero de novo aqui parabenizar essa galera que está utilizando um espaço físico e está deixando o seu legado aqui na nossa Escola Anchieta. Muito obrigado. Tchau, gente.